Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, mais uma sexta-feira. Muito bem, vou começar de novo aqui. Vamos fazer alguns testes primeiro, para ver se está tudo ok. Nós estamos começando agora. Estou conversando com a minha amiga Raquel aqui pelo WhatsApp, que é a nossa companheira de toda sexta, nos ajuda aí na parte técnica. Estou falando para ela que deu certo aqui, porque a primeira tentativa sumiu tudo da minha tela aqui, mas agora já está tudo tranquilo, graças a Deus. Já temos aí algumas pessoas chegando, daqui a pouco a gente começa então a nossa Noite da Esperança, o nosso encontro toda sexta-feira, às 8 horas, horário aqui de Orlando, de onde estou falando. É a Noite da Esperança, o culto de oração da Igreja Nova Esperança na cidade de Orlando. Um prazer estar com você mais uma vez, um prazer entrar na sua casa e juntos a gente ter esse momento de conversa, de bate-papo. 2 minutinhos para as 8 horas. Eu queria que você que está comigo, eu vejo que tem 3 pessoas comigo, eu não consigo ver quem são essas pessoas, mas que você me desse um alô aqui nos comentários para eu saber se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem, se a gente pode prosseguir dessa forma, tá bom? Por favor, façam isso agora. Dá um oizinho, fala oi, tudo bem, estou te ouvindo bem. E aí a gente começa já 2 minutinhos para 8 horas, a gente pode começar então a nossa live. Deixa eu compartilhar aqui o link para alguns amigos, para algumas pessoas que estão esperando o link chegar para começar a assistir com a gente. Opa, tá aí, Raquel, obrigado, ótimo. Tem gente chegando, né? Deixa eu mandar para a minha turma aqui da IBINE o link, muitos já receberam com certeza. Vamos aguardar alguns minutinhos para a gente começar a nossa reflexão, o nosso bate-papo. Nosso tempo de oração, é tempo de oração. Ótimo, obrigado, Daisy. Já nos deu um feedback aqui, que está tudo certo. Que ótimo que estão me ouvindo, que estão me vendo. Tia Célia, lá de São João Batista do Glória. Eita! Beijo para a senhora. Daqui a pouco a gente começa. Se puder, fique conosco. Olá, Alessandra, tudo bem? Carla, boa noite. Como vai? Já estamos aí quase... Bom, já chegamos na hora de começar. Aguardar apenas mais um minutinho. Espero que vocês todos estejam bem, protegidos, salvos de todo e qualquer tipo de problema. Triste tudo isso que está acontecendo, né? Muito triste mesmo. A gente tem que ficar em casa, a gente tem que fazer todas as nossas programações, pregações, cultos, reunião de oração, dessa maneira. Ontem, conversando com os presbíteros, né, o conselho aqui da nossa igreja, junto com o reverendo Wesley Porto, nosso pastor titular, e algumas coisas a gente está aprendendo com essa nova onda, né, de lives. Não começou agora com a pandemia, muitos de nós que não estávamos sempre fazendo isso, tivemos que entrar nessa onda, mas não é uma coisa nova que nasceu na pandemia, mas está sendo muito bem utilizado e para reuniões tem sido muito bom. Reuniões administrativas, de equipes de trabalho. Ontem tivemos uma reunião do conselho aqui, uma reunião abençoada. E como aqui tudo é muito longe, aqui em Orlando a cidade é toda espalhada, a gente mora longe um do outro, a gente mora longe da igreja, a gente percebeu que foi bom fazer a reunião, já tivemos 2 reuniões assim do conselho, a gente não teve que se locomover tanto, e foi tão frutífera quanto. Que bom, né?
Mas, por outro lado, quando a gente fala de culto, né, de reunião de oração, o estar juntos ali no mesmo espaço é algo muito bom, é muito gratificante. Eu sei que às vezes nós chegamos, por exemplo, numa terça-feira que é dia de escola bíblica na nossa igreja aqui, na Igreja Nova Esperança. Sexta-feira é dia da noite da esperança. Domingo é o culto de manhã. Mas falando nos dias da semana, a gente tem um dia de trabalho fora, chega em casa, a gente está cansado, mas aqueles que vencem o cansaço e vão para a igreja, quando chega na igreja, parece que esse cansaço vai embora, a gente começa a interagir uns com os outros ali, conversar, celebrar a amizade, o fato de sermos irmãos em Cristo, e ali logo o culto começa, a reunião começa, e é só bênção, é só alegria. Então nada substitui esse estar juntos, né? Pelo menos essa é a minha opinião por enquanto. Pode ser que, se a gente tiver que mudar muita coisa de agora para frente, eu não acredito que isso vai ter que acontecer, mas se tiver que mudar, e a gente mude de opinião, né? Não tem o que fazer. Mas nada substitui, de fato, o momento em que a gente pode dar as mãos no final e fazer aquele círculo e ali juntos orarmos uns pelos outros, orarmos com a imposição de mãos, coisas que nós fazemos aqui, né? Mas é assim que nós temos, é assim que Deus tem permitido que a gente se reúna, e glória a Deus por isso. Então vamos usar esse espaço para a gente começar a nossa noite da esperança. Mais uma vez, muito obrigado você que já está comigo. Nós estamos começando agora. A gente vai... Hoje eu vou fugir um pouco da maneira como eu dirijo. Normalmente eu faço a leitura de um texto bíblico e faço a exposição bíblica, trazendo algumas aplicações. Hoje eu quero conversar um pouco com você. Se você quiser falar comigo, eu estou conseguindo ver aqui alguns comentários. A Márcia Martins, daqui de Orlando, está conosco. Glória a Deus, alguns dizendo aí que está tudo bem, né? Que bom, maravilha. Meu irmão também conosco lá do Brasil assistindo, meu pai também. Muito jóia, que Deus nos abençoe nesse momento aqui, né? Muita gente aí, quer dizer, o número não é grande, são 13 pessoas, mas muita gente participando, escrevendo. Isso é muito bom. Glória a Deus. E depois, a Raquel, nossa coordenadora de mídia, ela corta esse bate-papo inicial aqui, vai pegar a parte da nossa reflexão e da nossa oração e coloca no YouTube. Quem quiser rever, e aqueles que não puderam participar conosco agora, tem ali também no canal do YouTube da nossa igreja, tudo que a gente está fazendo online está sendo gravado e postado ali também. Mas hoje eu quero mais bater um papo, falar um pouco sobre essa pandemia. Não falar só sobre a pandemia, né? A gente quer falar sobre fé, né? A gente quer falar sobre o nosso relacionamento com Deus, mas diretamente a partir daquilo que a gente está vivendo. Eu quero começar fazendo a leitura na epístola de Tiago. Deixa eu orar antes, né? Deixa eu fazer uma oração antes, para a gente pedir a bênção de Deus para esse tempo que nós vamos passar juntos aqui. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado a Deus pela tua presença na nossa vida, muito obrigado a Deus por todo o teu cuidado, todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, não tem nos faltado o pão de cada dia, todas as nossas necessidades estão supridas, ó Pai, e muito mais do que isso, o Senhor tem nos dado com abundância, nós te agradecemos por tudo isso, ó Pai. Somos teus filhos, te amamos, mesmo com o nosso amor imperfeito, ó Pai, sabemos que todas as coisas estão debaixo do teu controle, tu és o Deus do universo, o Rei do universo, ó Pai. Ó Deus, e nós te agradecemos porque sabemos também que mesmo em tempos de crise como esta que estamos vivendo, a tua presença na nossa vida é real e os teus olhos estão postos sobre nós, ó Pai. Muito obrigado pela vida de cada um que nos acompanha agora, abençoe essas vidas, Senhor, cada um segundo as suas necessidades, os seus problemas, as suas lutas, ó Deus. Abençoe cada vida, visite cada um com o teu Espírito Santo, derrama paz no coração, alegria, esperança, ó Deus, vontade de enfrentar as situações para superar cada uma delas, ó Pai. Assim nós oramos pedindo a tua bênção para esse momento de reflexão, de conversa, que o Senhor abençoe a leitura da tua palavra, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco. Amém, Senhor. Amém. Eu vou ler aqui Tiago, capítulo 1, praticamente os primeiros versículos dessa carta de Tiago, dessa epístola de Tiago. O texto diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. E aí vem o texto que nos interessa. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes
por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu quero chamar a atenção, no início da nossa meditação, sobretudo para os versículos 2 e 3, quando diz, né, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago está falando isso para aqueles que são da fé, para aqueles que professam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e ele diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E perseverança é algo extremamente necessário que nós precisamos na nossa vida, tanto no que diz respeito às coisas desse mundo, os planos que nós fazemos, os sonhos que nós temos, mas também no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, né? Jesus fala sobre isso, a Bíblia fala sobre isso, que aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida. É difícil a gente pensar em ter alegria, né, quando nós passamos por provações, mas é que o resultado desta provação, depois de sermos aprovados, vai fazer com que o resultado é um resultado de crescimento da nossa vida, da maneira como nós enxergamos o mundo, a nossa visão, a nossa cosmovisão, a maneira como nós lidaremos ou estaremos prontos para lidar com outros problemas que virão, porque a gente lida com essas situações o tempo todo, né? Mas muito bem, como eu disse, hoje não é uma pregação expositiva, é uma reflexão, então não vou ficar nesse texto. No final a gente vai mencionar outros textos, colocar outros versículos, não é uma característica minha fazer isso, mas hoje eu senti vontade. Eu falei alguns dias atrás, algumas sextas-feiras atrás, sobre essa questão de onde vem essa pandemia, qual a origem dela, né? Evidentemente que a gente não está falando aí se ela foi criada num laboratório, se ela não foi criada num laboratório, a origem espiritual de tudo isso, né? E hoje pela manhã eu assisti um vídeo gravado no YouTube, era um vídeo de entrevista, eu gosto muito de entrevistas. O reverendo Paulo Júnior, imagino que é um conhecido de muitos de vocês, entrevistando o reverendo Augustus Nicodemos. E eles trataram de vários assuntos ali, é um vídeo de mais ou menos 1 hora, muito interessante, conteúdo muito bom. Aliás, abre aspas, a internet traz conteúdos excelentes para todos nós cristãos, conteúdos que nos edificam, conteúdos que nos abençoam, e vale a pena a gente dedicar tempo para crescer no nosso conhecimento da palavra de Deus, na doutrina, na teologia e coisas dessa natureza. E tomar cuidado, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também, que nos confunde e nada nos edifica, não é verdade? Mas então, dentro desse quadro, nessa entrevista, a pergunta que o reverendo Paulo Júnior fez para o reverendo Augustus foi: quem causou a pandemia? O homem, o diabo ou Deus? Bom, essa é uma pergunta interessante para a gente refletir, porque nós estamos lidando com essa pandemia, é uma crise, não deixa de ser uma provação para todos nós, principalmente para aqueles cristãos sinceros, verdadeiros e que, lamentavelmente, e certamente isso já deve ter acontecido, foram infectados, passaram dias. Nós temos um amigo nosso aqui de Orlando que teve que ficar dias trancado em casa com muitas dores, graças a Deus não foi uma enfermidade para a morte, ele conseguiu se curar, mas quantos já devem ter morrido? Os números são altos, e então nós ficamos aí preocupados com tudo isso e queremos saber qual a origem. O homem criou isso, de fato, Deus criou isso, Satanás é isso, quem é o mentor de tudo isso? Eu gostei muito da resposta do reverendo Augusto Nicodemos, eu vou tentar reproduzi-la, não com as mesmas palavras, evidentemente, mas diz que, num certo sentido, a resposta caberia aos três. Os três, de certa forma, pode ter uma participação em tudo isso que está acontecendo. Entretanto, Deus está no controle absoluto disso. Ou seja, tem
a participação humana? Pode ter a participação humana. Tem a participação do diabo? Pode ter a participação do diabo, de Satanás. Mas o que não podemos nos esquecer é que, tendo a participação de quem quer que for, qualquer coisa que aconteça na nossa vida pessoal, na vida que envolve outras pessoas ou numa pandemia como essa, Deus está sempre no controle absoluto de tudo isso, né? E aí a gente poderia ficar horas falando sobre isso, explicando isso. Eu vou tentar explicar de forma muito rápida, né? Ele mencionou ali um relato no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 21, e o texto paralelo é 1 Crônicas, ou seja, conta a mesma história no capítulo 21, versículos de 1 a 6, quando Davi decide fazer um censo, mas fazer um censo ou um recenseamento, não há nada de errado nisso, mas as motivações do rei não eram boas, não eram verdadeiras. Mas fato é que em Samuel, o texto diz que Deus coloca isso no coração de Davi. E no texto de Crônicas diz que Satanás se levanta e coloca estas coisas no coração de Davi, na mente de Davi, e Davi vai fazer. E Joabe, né, questiona, mas é certo fazer isso? Vamos pecar contra Deus? Mas numa narrativa é Deus agindo, na outra narrativa é o próprio Satanás agindo. Bom, muito bem, vamos pensar assim. Se nós cremos que tudo está debaixo do controle de Deus, suponhamos que Deus decida agir com juízo sobre os seus filhos, sobre a sua igreja, ou sobre a nação, o planeta, enfim. Toda vez que Deus se levanta para disciplinar alguém, ou uma nação, ou um período da história que envolve todos no planeta, se ele está se levantando para disciplinar, há uma causa disso, e essa causa foi gerada pelo homem. Pelo homem. Então, suponhamos que Deus esteja se levantando em juízo agora. Nós não podemos afirmar isso. E nem eu estou afirmando isso. Mas se ele se levanta em juízo, se essa pandemia significasse isso, ou se ela significa, eu não sei, certamente é porque o homem se desviou do caminho do Senhor. Nós temos inúmeras intervenções na história do povo de Deus, quando, em função do pecado do povo de Deus, em função da sua incredulidade, da dureza do seu coração, da sua desobediência, Deus precisa levantar e fazer coisas acontecer. E quantas vezes Deus enviou pragas para que destruísse, enfim, a plantação ou o rebanho, e de certa forma Deus fazia aquilo, não era apenas para castigar, mas era para chamar o teu povo de volta, para que o povo entendesse, né, e voltasse para os caminhos do Senhor. Deus fez. Porém, Deus fez a partir da atitude do homem de abandonar os seus caminhos. Mas vamos supor que nada disso está acontecendo. Satanás se levantou e de alguma forma, né, ele fez com que isso acontecesse, se expandisse, e nós estamos vivendo isso por causa de uma intervenção do inimigo. Até mesmo a intervenção do inimigo, ela tem a permissão de Deus, ou seja, não é porque o inimigo se levanta e faz alguma coisa contra nós que Deus não está vendo, ou ele consegue fazer sem que Deus veja, sem que Deus esteja atento a isso. Então, meus queridos, é muito difícil a gente dizer, não, é exatamente isso que está acontecendo. Agora, uma coisa nós podemos dizer: aconteça no mundo espiritual, se nós não temos ainda um discernimento muito claro, uma coisa nós sabemos, que é um princípio que nós podemos aplicar para todas as situações da nossa vida, para todas as pandemias, para todas as crises, para todos os momentos em que nós entendemos que, de certa forma, não deixa de ser um momento de provação, que Deus está no controle de todas as coisas. Mas Deus pode fazer uma coisa que gera tanta tristeza. Irmãos, quem é que determinou o dilúvio? Foi Deus. Quem é que destruiu Sodoma e Gomorra? Foi Deus. Então, Deus, ele age, às vezes, dessa maneira. Mas Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. E ele nos assiste em cada uma das nossas necessidades. A partir dessa pergunta, vem uma outra pergunta. Eu ainda estou pegando uma carona aqui com essa entrevista, mas agora eu vou me desligar um pouco dela, quando fala exatamente da questão do nosso sofrimento como crente. Hoje é o momento em que nós estamos
se não há um sofrimento tão forte ainda, porque chegou na nossa casa um parente nosso próximo, nós perdemos para o Covid, ou alguma coisa nessa natureza, há um sofrimento que paira no ar, uma preocupação, um medo de que isso aconteça. Nós somos crentes, e pelo menos aqui, quando as pessoas que eu convivo, os meus irmãos na fé, a minha própria família, todas as vezes que nós saímos de casa para ir ao mercado, para fazer alguma coisa que nós não podemos deixar de fazer, nós nos munimos de máscara, nós usamos luvas, nós temos álcool gel, e nós lavamos a mão em casa o tempo todo, deixamos os sapatos, calçados do lado de fora. Quer dizer, existe uma certa preocupação, existe um sofrimento pairando no ar. Evidentemente que o fato de não termos sido contaminados, de não estarmos enfrentando isso, nos deixa a gente um pouco mais tranquilo, mas de certa forma a gente também sofre, porque a gente sabe que não dá para fechar os olhos, e mesmo que não tenha acontecido na minha casa, aconteceu no meu vizinho, aconteceu em alguém no Brasil, aconteceu em alguém aqui nos Estados Unidos, está acontecendo e o mundo está chorando, há um sofrimento. O que a gente precisa entender é que não existe na Bíblia nenhuma promessa de Deus. Deus nunca nos prometeu de que nós não teremos sofrimento, ou que nós não enfrentaremos dificuldades na nossa vida. Lamentavelmente, há até mesmo um entendimento equivocado por parte de pregadores, principalmente, mas nem todos e não somente, de igrejas neopentecostais, como a Igreja Universal do Reino de Deus, que diz que todo sofrimento está relacionado com o diabo, Deus não tem nada a ver com o sofrimento. Isso não é verdade, mesmo porque quando os discípulos iniciaram o seu trabalho, nós estamos toda terça-feira estudando na IBINE a história da igreja, Atos dos Apóstolos, estamos ali no começo, e ali a gente já começou, a gente já percebeu o quanto aqueles apóstolos sofreram, e à medida em que a gente vai caminhando, a gente vai perceber mais ainda o quanto eles sofreram, mais e mais, e sofreram por causa do nome de Cristo. Então o sofrimento faz parte da vida humana. Há o sofrimento provocado por nós mesmos, ao sofrimento provocado pelos outros contra nós, e ao sofrimento que, em função do nosso chamado para sermos filhos de Deus e seus arautos nesse mundo, o fato de que o mundo odeia a mensagem de Cristo, né, esse sofrimento nós temos que lidar com ele. Então, a gente tem que entender que Deus ele age no sofrimento. A gente não quer sofrer, a gente não quer viver sofrendo, mas a fé não significa, ou ser um homem de fé, ser uma mulher de fé, não significa que nós vamos ser sempre vitoriosos no sentido de que nós não vamos passar pelo sofrimento, e se estivermos passando, se o sofrimento bater na nossa casa, basta a gente colocar a nossa fé em ação, de que imediatamente esse sofrimento vai embora. Não, às vezes nós vamos ter que lidar com situações desfavoráveis na nossa vida por muito tempo. Um exemplo clássico disso, meus queridos irmãos, na palavra, é o exemplo do apóstolo Paulo, um homem de grande fé, de muita oração, de muito jejum, um dos maiores pregadores do primeiro século e talvez da história cristã de todo o tempo, e a Bíblia diz que ele pediu 3 vezes a Deus para tirar aquele que ele chama de espinho na carne. E o que Deus falou para ele? Falou que não vou tirar, a minha graça te basta. Então, até no sofrimento, Deus tem propósitos, e a vida que temos, ela não nos pertence. É como se ela tivesse sido nos emprestada para que nós possamos, através dela, servir a Deus. Então, nós não vivemos para nós mesmos, nós que temos essa identidade de filhos de Deus, né, de crentes, nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para Deus, e nós estamos aí, precisamos estar atentos aos propósitos de Deus. Graciosamente, ainda que tenhamos que passar por sofrimentos na nossa vida, nós sabemos que Deus ele nos abençoa tanto, e que há coisas que ele coloca na nossa vida, bênçãos que ele derrama sobre nós, que nos permite ter prazer, ter alegria, ou seja, não é só sofrimento, né? Muito pelo contrário, a gente pode viver a vida intensamente, a gente tem muitos motivos para ficarmos alegres, para celebrarmos sempre com o Senhor, mas o sofrimento faz parte, e ele pode vir de Deus para a nossa vida com um propósito. Jesus chega a falar
lá em Marcos capítulo 13, ou Mateus capítulo 24, um texto paralelo, de que os seus discípulos seriam levados aos tribunais, e eles sofreriam por causa do nome de Jesus. Mas esse sofrimento por causa do nome de Jesus era uma estratégia do próprio Deus para que o evangelho pudesse ser pregado na presença dos governadores, dos grandes líderes, dos homens poderosos deste mundo. Então, Deus pode trazer esse tipo de sofrimento até para que a palavra dele seja levada a determinadas pessoas. Tiago, no texto que lemos no início, diz que nós temos que ter, por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. Essa provação vai gerar perseverança. Então, irmãos, quando nós falamos de fé, e eu quero convidar você a ser um homem de fé, uma mulher de fé, a crer no Senhor. Fé não significa, e agora eu vou usar uma definição também do reverendo Augusto Nicodemos, hoje, quando assisti essa entrevista, ele fala que a fé não é falar para Deus o que ele tem que fazer. Deixa eu parar por aí, né? Mesmo porque se isso acontecesse, se Deus se submetesse à nossa vontade sempre, certamente a pandemia já não existiria mais. Há um exército de intercessores, de igrejas, de crentes fiéis, orando e intercedendo. Então as coisas não acontecem assim, eu levanto a minha mão, pronto, eu oro e acabou. Não é assim, fé não é isso. Né? Fé não é isso. Faz parte, mas isso eu vou deixar para o final, faz parte da fé a intercessão, a oração, e tudo isso tem um propósito, e Deus responde sim às nossas orações, segundo a sua vontade. Mas a fé bíblica, equilibrada, madura, bem construída, com argumentos sólidos na palavra de Deus, eu não estou falando de crendice, não estou falando de misticismo, não estou falando de simpatia, não estou falando de absolutamente, não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando da fé em Deus, tanto para a salvação, como para fortalecer a nossa vida, para enfrentarmos as coisas que temos que enfrentar e até solucionar coisas que são insolucionáveis a nós. Mas para Deus não há nenhum impossível em todas as suas promessas. Mas não é por causa disso que nós vamos levantar a mão e falar, pronto, acabou. Se é assim, se tem alguém me ouvindo aí que discorda de mim, porque não aprendeu com o pastor tal, que fulano de tal, teólogo tal, que não existe isso, todo mal é do diabo, então basta repreender, mas embora que vai, né? Se fosse assim, irmãos, a morte não existiria. Chega a hora de morrer, a gente vai lá, ora, põe a mão. Agora, você tem visto o pregador fazer isso? Não, você não tem visto ninguém fazer isso, né? Ir lá sobre o corpo daquele que está sendo velado, falar, não, vamos parar com isso aqui não é hora de morrer, não. Principalmente quando se trata de pessoa jovem, de criança, de jovem, não, a hora de morrer, já que vai morrer mesmo, se alguma hora não tem jeito, é só lá na frente, né? Quando estiver bem idoso, já cumpriu com toda a missão, aí pode morrer, mas jovem não pode morrer. Você já viu o pregador ir lá no velório, botar a mão na cabeça de uma criança, ungir com óleo e orar em nome de Jesus, vem para fora? Não se vê isso, né? E você viu alguém levantando a mão e repreendendo a pandemia? Não se vê isso, e se foi feito, o resultado não veio. Por quê, irmãos? Porque a fé não existe para manipular a Deus, ainda que as nossas intenções sejam as mais lícitas e aprováveis, porque Deus tem propósito. Por isso nós temos que entender, discernir qual é a vontade de Deus, e quanto mais oramos de acordo com a vontade de Deus, mais paz nós teremos e mais fortes nós ficaremos para enfrentarmos tudo aquilo que Ele quiser que nós enfrentemos ou permitir que nós tenhamos que enfrentar. Espero que vocês estejam entendendo o princípio que eu estou passando para vocês. Então, o reverendo Augusto ele vai concluir, depois de dizer que a fé não é falar para Deus o que ele tem que fazer, e sim submeter à vontade dele para as nossas vidas. Tem que ter muito mais coragem de orar como Jesus. Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres, seja feita a tua vontade. É muito mais difícil, irmãos, a gente falar isso para Deus, principalmente no momento de provação, no momento de dor, no momento de angústia, do que levantar as mãos e determinar
que as coisas possam acabar naquele minuto. Levantar as mãos é fácil. Levantar a voz, querendo dar ordens a Deus, é fácil. Mas dizer para Ele, Senhor, usa-me em qualquer lugar, realiza a tua vontade, faz de mim o que o Senhor quiser fazer, de fato isso é muito difícil. E é aí que se vê a diferença daqueles que são os verdadeiros cristãos, daqueles que não são os verdadeiros cristãos. Mas vamos caminhar para o final. Porque se nós começamos a falar sobre a pandemia, falamos um pouco sobre o sofrimento, eu não quero que você pense que eu estou aqui para deixar você para baixo e desesperançado. Não, muito pelo contrário. Eu quero que você saia do nosso encontro hoje com muito mais fervor, com muito mais vontade de continuar servindo a Deus, amando a Deus, porque é isso que a palavra nos ensina. A gente só não pode ser ingênuo e precisamos conhecer a palavra para a gente não cair no conto do vigário, com perdão da expressão. Mas eu escolhi alguns versículos que eu gostaria então de deixar com vocês, versículos que eu tenho meditado e, na verdade, não são apenas os versículos, mas os princípios que estão por detrás desses versículos que têm servido na minha vida, na minha caminhada, quando eu estou ansioso, quando eu estou preocupado, quando eu estou sofrendo, né, quando há algo ruim me atormentando, então eu preciso trazer à minha memória, à minha lembrança, à minha mente, princípios da palavra de Deus que me ajudam a me fortificar, que me fortificam, que me levantam de volta, que me colocam no trilho novamente. E aí, em primeiro lugar, eu vou ler para vocês, são 4 textos só, vai ser muito rápido isso daqui. Salmo 47. Mais uma vez, obrigado você que está me acompanhando aí, meus irmãos da Igreja Nova Esperança, saudade de todos vocês, meus irmãos e amigos do Brasil, muita saudade também, que Deus abençoe a todos. Queridos, o Salmo 47 tem como título, Salmo dos filhos de Corá, Deus, o Rei da Terra. Né? E aí, eu vou ler só versículo 2, 7 e 8. Olha o que diz o versículo 2. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele é o grande Rei de toda a terra. O versículo 7 está dizendo o seguinte, Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. E o versículo 8, Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Queridos, essa é uma expressão da fé do povo de Deus no passado. Tá certo que em alguns momentos esse povo pisou na bola mesmo, né? E não eram tão melhores do que nós, não, pode ter certeza disso. Por isso que Deus estava sempre erguido, mas havia essa convicção de que Deus ele é o Rei da terra, ele domina sobre todas as nações, e os salmistas, os filhos de Corá, fazem questão de colocar a figura do trono, de Deus assentado no trono. Irmãos, Deus é espírito, então não tem trono, cadeira, perna para colocar ali no trono. Olha essa linguagem figurada, para que nós entendamos o poder de Deus e como ele está acima de todas as nações. Então, meus queridos, isso é algo que nós precisamos trazer para a mente. Eu não sei como enfrentar essa situação, está difícil, eu estou com medo, mas eu sei uma coisa. Deus é rei, ele é o rei do universo, ele está assentado no trono, ele é o rei que conduz a minha vida, ele é o rei que cuida da minha vida, como rei ele supre todas as necessidades, ele reina com justiça. Esse rei é o meu Deus, a quem eu sirvo, a quem eu pertenço. Então nós precisamos fazer isso e declarar isso. É tempo de nós falarmos isso. Nós estamos sim no meio de uma pandemia, mas nós temos um Deus que está no controle dessa pandemia. Ele não nos abandonou, porque ele não nos abandona jamais, e ele tem poder, ele está acima. Se alguma coisa nós fizemos, e com certeza nós fazemos muitas coisas todos os dias que desagradam ao Senhor, e ele quer nos chamar a atenção, e ele traz o juízo dele para que nós possamos pedir perdão e buscar mais e mais a sua presença. Glória a Deus por isso, que nós já que entendamos isso, que confessemos, não apenas como indivíduo, mas como nação, o nosso pecado, que as nações se prostram, que os reinos se prostram, que os reis se prostram e clamem por perdão
e a cura do Senhor. Então, é algo que nós precisamos trazer. De forma prática, vamos lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 em diante. São algumas exortações de Paulo a Timóteo, de algo que deve fazer parte da nossa vida sempre. E em tempos de crise, isso precisa ser intensificado. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, e aí vem, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí ele vai falar de um só mediador, que é Jesus Cristo. Meus irmãos, olha aí, tempo de crise é tempo de súplica, é tempo de oração, é tempo de intercessão. Quando nós estamos na crise, irmãos, nós que conhecemos a palavra e que já temos uma vida de oração, nós precisamos intensificar isso. Eu não vou dizer para você como você vai fazer isso. Eu creio que cada pessoa, baseado na sua individualidade, baseado na sua personalidade, precisa definir esse caminho da oração. O que não pode ficar é sem oração. Paulo fala sobre orar sem cessar. Se você sai para uma caminhada, e agora está aqui pelo menos, a gente caminha muito, a gente anda de bicicleta no condomínio, e esse tem sido um momento para mim tremendo para eu falar com Deus sobre tudo aquilo que eu quero me livrar e colocar ali no altar dele, nos pés da cruz. Esse tem sido um momento. Tem gente que gosta de acordar de madrugada para fazer isso. Tem gente que acorda um pouquinho mais cedo, antes de todos na casa, e aí vai para um lugar e faz a sua oração, faz a sua leitura bíblica. Irmãos, como você vai fazer? Isso aí é uma questão sua, pessoal. Mas a minha palavra e a minha exortação, assim como Paulo exortou a Timóteo para que exortasse também toda a sua igreja, é que isso não falte nesse tempo de crise. Tá? Pode ser que Deus não elimine imediatamente, não acabe com essa crise imediatamente. Só Ele tem poder para fazer isso. Seja num ato miraculoso, ou seja através da capacitação dos cientistas, dos médicos e dos profissionais que estão aí à frente, à procura de vacina, etc. e tal. A gente não sabe quando isso vai acontecer. A gente sabe que toda crise tem o seu final. A crise não dura para sempre. E a gente tem que celebrar esse final já com ações de graças. Mas é preciso intensificar isso. Intensifique essa busca. Busque a presença de Deus. Se Ele não acabar com o problema imediatamente, pelo menos você vai ser fortalecido para enfrentar essa situação de cabeça erguida, com dignidade, sabendo que a tua vida está nas mãos do Senhor. Eu queria que você fosse comigo agora para o penúltimo texto, lá em Mateus. Esse é um texto muito conhecido, Mateus capítulo 6. É o Sermão da Montanha de Jesus. Esse Sermão da Montanha é fantástico, né, irmãos? Meu Deus, que coisa linda. Apenas no versículo 26. Olha o que diz. Jesus ensinando os seus discípulos, e ali aquele texto que fala sobre não andeis ansiosos, né? No versículo 6 ele fala assim, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? É evidente que a pandemia, a crise de saúde gerou uma crise econômica e muitos estão preocupados, muitos não estão trabalhando, muitos perderam emprego, isso aqui é uma realidade. Nós somos testemunha de pouca gente na nossa igreja que está passando por alguma necessidade, muito pelo contrário, a gente tem visto gente podendo ajudar outras pessoas, inclusive fora da nossa comunidade. E isso para nós é motivo de muita alegria. Por quê? Porque olha o que a palavra de Deus diz, que as aves, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o Pai Celeste sustenta. Mas não valeis vós muito mais do que as aves. Irmãos, nós não podemos perder essa dimensão do nosso relacionamento com Deus. Eu vou até dizer do relacionamento de Deus conosco, da aliança de Deus conosco. Ele é o Deus que nos sustenta em cada uma das nossas necessidades. Vocês estão entendendo isso?
Então nós precisamos trazer isso à mente. Isso não significa que a gente não vai ter um momento de crise. Se algum irmão, irmã, estiverem em necessidade, isso pode acontecer. Lembra que eu falei agora há pouco do sofrimento? O sofrimento pode chegar na nossa casa, o crente pode perder o emprego, o crente perde gente querida por morte, por acidente, enfim, as coisas acontecem, Deus está no controle, mas as coisas acontecem. Se isso acontece, eu sei que Deus vai levantar a provisão no momento da necessidade, para suprir aquela necessidade. Lembrem-se de Atos, quando alguns vendiam as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos para que não houvesse nenhum necessitado entre eles. Ou seja, se era preciso vender e entregar o montante para suprir, para que não houvesse necessitados, é porque já haviam necessitados. Já tinha gente assim. Então, Barnabé foi lá e vendeu, falando, essa gente não pode viver desse jeito. Então, generosidade. Deus levanta as pessoas, tá bom? Estou falando isso porque há momentos em que a gente passa por uma crise econômica, financeira e também de saúde, crente fica doente, para a gente não achar, né? Então eu não tenho fé, por isso está acontecendo isso comigo, ou eu estou em pecado. Se estiver em pecado, você saberá que estará em pecado, que está em pecado. Você sabe disso. Tem que confessar e bola para frente e Deus vai abençoar. Mas nem sempre é isso. Mas o fato é que Deus nos sustenta. E por último, irmãos, eu vou voltar lá no livro dos Salmos, também um salmo muito conhecido, deixar essa palavra de meditação com vocês. É o Salmo de número 37, né? O Salmo de número 37 é outro maravilhoso, né? O livro dos Salmos todo é maravilhoso. Olha o que diz apenas os versículos 5, depois o 7 ao 5 diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o versículo 7, na parte A, diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Irmãos, olha só, entrega, confia e descansa. São ferramentas que estão disponíveis para nós que conhecemos a palavra de Deus e o Deus da palavra. Entrega o teu caminho, confia no Senhor e descansa no Senhor. A gente descansa quando a gente tem plena convicção de que a gente está seguro. E nós precisamos trazer à nossa memória que a única segurança que nós temos nessa vida é o Senhor dos exércitos, é o Senhor nosso Deus. É o Deus que nos encontrou, é o Deus que nos elegeu, é o Deus que nos chamou, é o Deus que habita em nós pelo teu Espírito Santo que está na nossa casa, que está na nossa vida. Então, queridos, relembrando esses 4 princípios. Primeiro, está difícil? Está assustado ainda? Está com medo? Além da pandemia, tem outras coisas que estão afligindo a sua alma. Lembre-se que, a despeito de qualquer coisa que esteja acontecendo, você é filho desse Deus que é rei, que está assentado no trono. Ele não é fraco, ele é forte, poderoso. A tua vida está nas mãos. Ele está assistindo você na sua luta, na sua necessidade. A hora vai chegar de entendimento, de compreensão, de discernimento e de salvação. Segundo, é tempo de intensificar as orações, as súplicas, as intercessões. Tempo de crise é tempo de intensificar. Ore da maneira que você sabe orar, da maneira como você pode orar, que você gosta de orar. Ore. Se derrame na presença de Deus, se derrame no altar de Deus. Terceiro, não se esqueça que é Deus quem te sustenta. Ele sustenta a tua vida, a tua existência, ele sustenta você nas suas necessidades, ele sustenta tudo aquilo que está relacionado à sua vida. Deus é o Deus sustentador. E por último, vamos entregar, confiar e descansar. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a palavra, aplicando essa palavra no teu coração. A gente vai orar daqui a pouco, quer dizer, a gente vai orar agora já para a gente poder
que eu estou vendo mensagens aqui, o pessoal que está escrevendo, aí eu me distraio aqui. Vamos ter um momento de oração. Eu estou vendo aqui com a Raquel se a gente tem algum pedido de oração, se você tem algum pedido de oração. Não temos pedido de oração. Se você quiser escrever algum pedido, ainda dá tempo antes da gente encerrar e fazer essa última oração. Se não tiver um pedido pessoal, a gente vai orar por as coisas que estão aí diante de nós, esses desafios que nós estamos tendo no cotidiano. Certo? Muito bem. Eu não estou conseguindo. Quem está falando boa noite para mim aqui é Ces Maquetes. Boa noite. Eu não sei se é isso, se é uma abreviatura do nome. Não estou conseguindo ver a fotinha. Amém, amém, amém. Opa, deixa eu voltar um pouquinho mais para baixo aqui nos comentários. Tem torcida mineira cruzeirense me prestigiando. Pastor Wesley falou, tá amarrado, sai de ré. Só por causa dessa provocação, pastor, sexta-feira que vem eu vou para a Noite da Esperança com a camisa do Galo, viu? Com a camisa do Galo. Deus abençoe sua vida, Deise. Fique na paz. Ô, Inácio, acabei de lembrar que você me ligou. Vou te ligar daqui a pouco, tá bom? Tia Vânia conosco. Manuel Cardoso, Deus abençoe. Não estou vendo a minha cunhada lá na Bolívia. Amém, Alessandra, glória a Deus. É isso mesmo, muito bem. Que bom, vocês vão conversando entre vocês aí enquanto eu estou falando, né? Só não pode prestar atenção. Amém, glória a Deus. Irmãos, deixa eu ver aqui se chegaram os pedidos de oração para mim. Opa, estão aqui. Muito bem, eu já tenho aqui os pedidos de oração. Vamos orar. Creio que posso compartilhar, né? Orar pela mãe da Alessandra Fonseca, nossa irmã. Pela mãe da Michele também, pela saúde. Opa, vamos orar aqui pelo meu primo, irmão, pastor Paulo César, pelo filho dele, o Júnior, que é pastor também, nosso primo, nosso companheiro aí, Labuta. Deus abençoe, em nome de Jesus, Michele, a vida deles. Deus abençoe a vida da mãe da Alessandra também. Oração pela tia Célia, em nome de Jesus. Muito bem. Irmãos, todos os pedidos que vocês deixam comigo aqui, a Raquel vai anotando e ela passa, às vezes na hora da oração, eu esqueço de mencionar uma coisa ou outra, tudo isso sai daqui imediatamente e vai para o Ministério de Intercessão, para o líder do Ministério de Intercessão. E ali ele distribui para os outros intercessores da igreja e durante a semana eles estão orando por todos esses pedidos aí. Opa, pela tia Celita também. É a minha família lá de São João Batista do Glória. Saudade desse povo, meu Deus. Beijo para vocês. Vamos orar, irmãos? Queria convidar você a orar comigo agora. Feche os teus olhos. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo dom maravilhoso da vida, pelo privilégio que temos de viver e viver de acordo com a tua vontade, de acordo com os teus propósitos, ó Pai. Guia-nos segundo a tua vontade, dia e noite, ó Pai. Fala conosco, dia e noite, ó Pai. Fala por meio da tua palavra, quando pregada, quando explicada. Fala através de sonhos, ó Deus. Fala dos coração, no nosso íntimo, mas fala conosco, ó Pai. Ó Deus, nós estamos vivendo dias difíceis, ó Pai, e nos unimos em oração agora. Oramos pelo nosso país, o Brasil. Oramos por este país que também agora é nosso, os Estados Unidos, onde o Senhor nos trouxe, ó Deus. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, ó Pai, estendendo as tuas mãos, ó Deus, sobre nós, ó Pai. Ó Deus, quanta sabedoria nós precisamos, quanta inteligência, ciência nós precisamos, ó Deus. E quanta fé nós precisamos, aumenta a nossa fé. Desperta o teu povo, desperta as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, nós entregamos nas tuas mãos, ó Deus, este momento em que o mundo vive. Nós entregamos e declaramos, como lemos hoje aqui, que confiamos no Senhor, ó Pai, e queremos descansar no Senhor. Vamos descansar no Senhor fazendo aquilo que nós devemos fazer, com toda a prudência que devemos ter, ó Pai, mas confessando no íntimo do nosso ser, ó Pai,
o que cremos, que o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos sustenta, ó Pai. Ó Deus, abençoe as famílias que estão sofrendo neste momento, talvez porque perderam pessoas queridas. Ó Deus, abençoe estas pessoas que estão sofrendo por causa dessa pandemia, materialmente falando, ó Deus, que o Senhor possa se levantar, ó Deus, levantando vidas, ó Pai, para abençoar essas pessoas, ó Deus, que o Senhor possa abençoar de tal forma que a economia possa ser restaurada e o emprego possa ser devolvido, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Tudo isso é muito triste, mas a nossa esperança está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor visite aqueles que estão sofrendo nesse momento com esta enfermidade e com outras enfermidades também, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor ministre a tua cura sobre a vida de cada um, Senhor. Ó Deus, eu quero te pedir agora pela vida e a saúde da mãe Sandra, abençoe essa vida, Pai, em nome de Jesus. Juntamente com ela, ó Pai, que o Senhor possa visitar, ó Deus, em nome de Jesus, o pastor Paulo, o pastor Júnior e o pastor Paulo Pai, ó Deus, qualquer que seja a enfermidade, ó Deus, a luta, ó Deus, que o Senhor os abençoe, dando-lhes saúde, restaurando-lhes a saúde, ó Pai. Abençoe a tia Célia, abençoe a tia Celita, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, no sofrimento do presente momento, quem sabe enfermidade, qualquer situação que elas estejam enfrentando, visita, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus também, nós te pedimos pela conversão do Alberto. Ó Deus, esse pedido, Eduardo, eu quero colocar essa vida diante do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Colocar a vida também do Eduardo, ó Pai. O Alberto pela conversão dele, do Eduardo, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor abençoe a família dele aqui em Orlando, Senhor, na cidade onde ele está. Ó Deus, e que o Senhor abra uma porta de emprego para ele, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Abençoe todas essas pessoas, Senhor. Todos os demais pedidos que eu talvez não tenha visto aqui, eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai. Te agradecer porque nós oramos sabendo que o Senhor já está trabalhando, ó Pai. E trabalhando para o nosso bem, trabalhando para o bem daqueles que creem, trabalhando para o bem daqueles que confiam, Senhor. Nós te agradecemos por isso, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, ao descansarmos no Senhor nessa noite, ó Pai. Ao descansarmos no sentido de nos livrarmos da preocupação, da ansiedade, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa mais uma vez abençoar as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, Deus abençoe a todos mais uma vez. Obrigado por me acompanhar. Muito bom falar com você. Lembrando a todos que no domingo, às 10h30 da manhã, nós teremos o culto da família da Igreja Nova Esperança com o pastor Wesley e sua família nos conduzindo. Então você é convidado a participar conosco. Transmitido no Facebook. Que Deus abençoe. Fique atento aos avisos da igreja. E, em nome de Jesus, vai passar, crise passa, pandemia passa, e logo, logo a vida fica melhor do que está. Em nome de Jesus. A todos, Deus abençoe.